Um pedaço de lençol branco veio balançando no ar de mão em mão até chegar ao seu destino final. Isto é, no centro da roda, ali onde um corpo mulher jazia embocado no chão. Ninguém conseguia ver o rosto da morta, só o solo que lhe acolhia a face. Os que tinham escutado os estampidos das balas diziam que no ar havia ecoado uma saraivada de tiros. Outros, dada a ficção, falavam de uma arma branca. O algoz, um homem. Um homem! Havia-lhe rasgado mais e mais a boca. Entretanto, só um sinal concreto que se presentificava diante dos mórbidos olhares curiosos. O sangue, sim. Havia o sangue que ainda vivo escorria por baixo do rosto da mulher que parecia beijar o chão. Em meio à contemplação da cena, vozes atravessavam um indiscreto círculo de pessoas, tentando explicar umas às outras o que acontecera. Porém, ninguém sabia, ninguém tinha de verdade os fatos. Só uma imagem construía a veracidade do momento. Havia um corpo de mulher estendido sem vida sobre o esburacado asfalto de uma rua qualquer. Havia um corpo qualquer, já que até então nenhum choro, nenhum grito, lástima alguma reivindicava a dor de ter perdido um ente querido. Na roda contemplativa da morta, a vida seguia em movimentos. Era um entra e sai de pessoas. Dá licença, dá licença, dá licença! Pedidos de passagem para o centro do círculo com tamanha aspereza dos gestos e tamanho tom impositivo de voz que os corpos se movimentavam, criando espaços nunca antes concebidos. E tudo para ter uma visão mais ampla do corpo embocado no chão. Uma visão a mais próxima possível da morta. Era preciso ver a morte e ali estava um corpo sem vida. Momentos antes de me tornar como essas pessoas da roda, pude captar a cena pela minha janela. Moradora do 5º andar, em um pequeno apartamento de frente para a rua, tinha eu um camarote que me abria para o limitado mundo da minha rua. Espetáculos grátis que quebravam a rotina de nosso pacato bairro. Brigas de família que no auge da discórdia se tornavam públicas. E ainda, mortes quase sempre por acertos de conta e seus desdobramentos. Passagem de rolo nas testemunhas. Houve um mês em que 7 jovens negros juntos, de mãos dadas, na madrugada, receberam 15 tiros. Um enterro coletivo se deu, acompanhado de gritos, blasfêmias, rogos de justiça e nada. A implacável vida em seu prosseguir foi sedimentando o silêncio das famílias dos mortos. Eu, mais ou menos imune a esses acontecimentos, seguia com minhas abafadas dores. Viúva há 3 anos, longe de todos os meus familiares, apenas lamentava a perda do meu marido. Narrava para quem me conhecia e para quem não me conhecia também, todos os pormenores da morte do meu esposo. A cada detalhe narrado era um escavar de dor feito no meu peito. Não só a minha dor. Eu fazia questão de relembrar o sentimento de culpa que passou a perseguir Josué, pai, os anos e anos depois da fuga do seu filho. Menino que levava o mesmo nome do pai. O que entre os nossos familiares gerou quase uma alcunha. Josué pai, Josué filho. Meu esposo, Josué pai, foi morrendo aos poucos de uma dor intensa. Nos últimos anos de vida, foi acometido por um remorso profundo pelo que fizera com o filho. Nosso menino, Josué filho, parecia não ser bem um menino, desde pequeno. Quando lhe era dado carrinhos, ele brincava por poucos instantes, mas seu interesse maior era pelas bonecas das primas. Ao menor descuido da minha parte, pegava os meus estojos de maquiagem e punha a pintar o rosto. No jardim de infância, sempre se colocava na fila das meninas e um dia, aos 7 anos, ele me perguntou o porquê do nome dele ser de menino. E quando eu lhe expliquei que era porque ele era um menino, José chorou, ele gritou, ele chorou e ele afirmou veementemente que ele era uma menina. O que eu não queria perceber desde antes, bem cedo ainda,
no momento mesmo dos seus primeiros anos de creche, aparecia veemente afirmando em seu angustiado choro. Eu entendi naquele instante que, independente do nosso querer, Josué se sentia outra pessoa. Ele não era, ou melhor, ele nunca tinha sido o menino que eu pari, que saiu de dentro de mim e que o pai acreditava ser. Entendi que, apesar do pipiuzinho que ele trazia entre as pernas, Josué, nosso filho, ele era nossa filha. Josué era uma menina. Se eu tive esse entendimento, Josué pai, enquanto Josué esteve conosco, não teve. O meu marido transformou a vida do filho em um inferno. Ao ouvir o choro desesperado do menino, ele quis saber os motivos. Aí Josué, entre a raiva e a tristeza, afirmou que o nome dele estava errado, pois ele era uma menina. O pai pegou o menino, arriou as calças dele, no mesmo instante, abriu a própria braguilha. E num gesto também desesperado, quase esfregando as suas partes íntimas no rosto do filho, afirmava em altos brados que os dois eram iguais, que ele era um menino. Bastava ele tocar as suas próprias partes íntimas para perceber que o que ele tinha no meio das pernas era algo que as mulheres não tinham. E a partir daquele momento, a vida daquela criança se tornou um inferno. Meu marido tirou Josué da escola em que ele estudara até então. E fez a matrícula dele numa escola só para meninos. Segundo ele, o menino tinha de frequentar só ambiente masculino e que a dúvida dele entre ser menino ou menina, a culpa era minha por mimar demais o garoto. E me intimou a deixar a educação do filho, do nosso filho, somente sob a responsabilidade dele. E a partir daí, começou a levar Josué para o campo de futebol, para soltar pipa na praia e semanalmente iam para o hipódromo para assistir corridas de cavalo. E Josué crescendo e se sabendo ser uma menina. Eu intervindo pouco, sempre às escondidas. Josué crescia tímido e bonito, extremamente delicado, mais do que uma menina, muito amoroso comigo. Quantas vezes choramos abraçados em silêncio? O pai ameaçava colocar o menino para estudar em colégio interno, caso nós ficássemos muito agarradinhos. E aos 15 anos se deu o fato mais cruel da vida desse menino, eu acho. Aproveitando uma viagem rápida que eu estava fazendo para o interior do estado, para visitar uma parenta que já estava quase morrendo, meu marido arquitetou a última violência contra o Josué filho. Contratou uma garota de programa e levou a moça para o quarto do menino. A ordem dada à moça era que ela fizesse o menino experimentar como era gostoso ser homem. Passaram horas e horas e Josué filho não conseguia. Acuado no canto da cama, a Aurora me contou depois que o meu filho chorava em silêncio e pedia perdão. Pedia perdão por não conseguir querer, por não desejá-la. Momento houve em que o pai se irrompeu pelo quarto adentro, arrancou a roupa do Josué filho e jogou o menino sobre o corpo nu da moça. O desejo de Josué não reagiu. Nele só a dor, o desamparo, a falta de lugar no mundo macho do pai. E ali, diante da moça, o pai lhe agrediu mais ainda. Comeu-lhe na porrada. Foi isso que a moça me disse, foram essas palavras que ele usou. Ela, temerosa, fugiu quando percebeu que o meu menino, ou melhor, a minha menina, chorava sangue de seu olho esquerdo machucado. Quando eu voltei de viagem, 5 dias depois, Josué, a minha filha, tinha fugido de casa. Tem um bilhete em que ela me chamava de mãe, minha igual, na condição de mulher e no sofrimento imposto pelo pai. A partir desse dia, nunca mais eu vi minha filha. Tinha notícias dela. No dia da fuga, ela se escondeu em casa de alguém, parente da garota de programa, que eu fiquei sabendo depois. De lá, viajou para o Rio e depois para São Paulo, e tempos depois conseguiu um emprego e estava indo para a Argentina. Sempre me ligava e me perguntava se eu ainda estava na companhia de José pai. E dizia que enquanto ele estivesse por perto, ela não voltaria. Confessou ter o ódio dele, ódio e medo. E assim o tempo ia passando. A ausência de minha filha me doía e a presença de Josué pai me sufocava. Mas eu não conseguia reagir. Eu não sabia reagir.
Até que um dia, no meio da noite, eu acordei com os soluços do meu marido. Assustei-me. Ele chorava feito criança, chamando pelo José Filho, dizendo que havia perdido o menino. Desse dia em diante, foi se aprofundando no sentimento de perda. Perguntava se o menino não ia voltar para casa. Confundia o passado remoto com um passado recente. Falava do nosso casamento, da minha gravidez, do batizado do filho dele, da namorada linda que ele, Josué Filho, tinha levado para dentro de casa, para o quarto. Ele afirmava que o menino era um macho safado, levava as namoradas para o quarto. E assim continuou em seu delírio, não falando coisa com coisa. Depois ele entrou em estado vegetativo durante quase 2 anos, até que ele faleceu. Minha filha continua me escrevendo. Ela me afirmou que vai voltar, que vem me ver por esses dias. Pediu-me perdão, dizendo que havia transformado seu corpo em outro corpo e que eu teria uma dificuldade para reconhecê-la, sabe? Ele respondia que o corpo era dela. Era ela a única dona do corpo e que o meu amor por ela estava sacramentado desde sempre. O meu coração estaria sempre do lado do corpo dela, qualquer que fosse a forma que esse corpo tivesse. E cá estou eu. Nem sei o porquê contemplando esse corpo caído no chão. Estou debruçada. Olho a cabeça do corpo morto. Parece uma mulher bem jovem. Ela devia ser vaidosa. Longas tranças espalhadas lhe cobrem a nuca e parte dos ombros. Sinto um arrepio. Parece que eu já vi esse corpo por trás. Essa silhueta não me é estranha. Tenho essa imagem no fundo de minhas lembranças. Quem será essa mulher? Alguém me sussurra ao lado que foi um crime de homofobia. Penso no Josué Filho, que não é meu filho, e sim é minha filha amada. Eu preciso me afastar daqui. Essa cena me traz lembranças de antigas dores. A minha filha diz que virá por esses dias. Eu tô cansada. Tudo em mim dói. Crime de homofobia. De quem é esse corpo? É preciso resguardá-lo. A polícia está demorando. Eu preciso me aproximar mais. Eu quero ver esse corpo de perto. Há um detalhe perto do corpo que eu não tinha visto. Uma pequena bolsa a tiracolo. Bolsa igual a minha. É a bolsa que a minha filha me pediu um dia. Presente que eu lhe dera escondido do Josué pai. Preciso me aproximar. Dá licença. Dá licença, dá licença. Dá licença. Eu vejo me empurrando. Todos, dá licença, vida, me dá licença. Me dá licença. Eu conheço esse corpo. O teu saiu de mim. Eu planto-me aqui. Eu, sentinela de um corpo assassinado que não conseguia guardar. Essa é a minha menina. É a minha menina. Eu tenho dor. Meu peito explode.